questionar a reportagem com o nosso correspondente dos Estados Unidos, o Eduardo Barão, que acompanhou de perto, está acompanhando ainda, a convenção do Partido Republicano com a primeira aparição pública do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump depois do ataque que aconteceu durante um comício. Nessa conferência, além de Donald Trump ser homologado como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, o nome do vice na chapa de Trump também foi anunciado. O Eduardo Barão resume pra gente o que foram as últimas horas nessa convenção e a gente vai repercutir esse assunto na sequência aqui no Manhã Bandeirantes. Donald Trump desembarcou em Milwaukee no fim da tarde de domingo com esquema de segurança reforçado e dezenas de carros do serviço secreto na pista do aeroporto. Por toda parte há milhares de policiais e também seguranças à paisana. Grades cercam o centro de convenção onde acontece o evento. Eleitores de Trump se dizem mais animados do que nunca depois que o ex-presidente sobreviveu ao atentado. A tentativa de assassinato só nos solidificou, uniu o partido. Estamos com mais energia do que nunca para reeleger Trump. O Partido Republicano trouxe a convenção para Wisconsin, um dos chamados estados pêndulos. São os estados onde não há preferência consolidada por republicanos ou democratas. Por isso, são considerados decisivos numa eleição apertada. Em 2016, Trump venceu aqui. Nas últimas eleições, Biden levou a maioria dos votos. Donald Trump foi confirmado como candidato oficial do Partido Republicano. O ex-presidente contou que depois do atentado decidiu refazer o discurso que vai realizar aqui em Milwaukee. O antigo atacava Biden e o novo promete um texto para unificar o país. Serão 4 dias de convenção que termina na quinta-feira. E no primeiro dia, os delegados republicanos conheceram o nome do candidato a vice-presidente pelo partido. Ele é J.D. Vance, senador de Ohio. Vance, de 39 anos, serviu no Iraque, já foi um crítico ferrenho de Trump, mas hoje é a esperança do partido. Ele é conhecido por ser um bom arrecadador de recursos. O senador também ganhou fama ao publicar um livro de memórias sobre a classe trabalhadora branca dos Estados Unidos. Um best-seller que foi adaptado para os cinemas e recebeu indicações ao Oscar e Globo de Ouro. Para nós falarmos mais a respeito dos reflexos e da repercussão que pode ter o ataque sofrido por Donald Trump no final de semana e os novos passos da campanha de uma eleição americana em que o mundo todo fica atento, o Manhã Bandeirantes conversa neste momento ao vivo com o professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC e também professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, em Belo Horizonte. Professor Vladimir, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Primeiramente, com relação a esses últimos acontecimentos, como o senhor vê a escolha de um vice que já foi um crítico a Donald Trump, no momento em que a campanha republicana promete baixar o tom, baixar um pouco o discurso mais agressivo? Será que dá para imaginar isso mesmo de Donald Trump, depois do que a gente viu dele como presidente da República e como opositor ao governo Biden? Essa é uma boa aposta. Uma das hipóteses é que ele escolheu um vice que vai poder ser o cão de guarda dele, vai poder falar pesado e, inclusive, o Partido Democrata já lançou campanhas contra ele, dizendo, olha, ele não é um equilibrado. Se acontecesse hoje o que aconteceu à época da certificação das últimas eleições, ele não é Mike Pence. Ele é uma pessoa extremamente aguda nos seus valores e, em especial, um ferrenho crítico ao Trump, que cedeu ao Trump e hoje é alinhado de primeira linha, cede a tudo o que o Trump pede, é um perigo para a democracia. Isso as palavras do Partido Democrata sobre o Vance. Então, de alguma forma, essa é uma linha a se imaginar, que o Trump vai poder seguir a linha que os marqueteiros estabeleceram para ele, uma pessoa mais equilibrada, mais evoluída, por assim dizer, deixando, portanto, as palavras mais pesadas para o vice. Uma outra hipótese diz respeito a simplesmente que o trumpismo tomou conta do Partido Republicano.
existe ali uma dualidade, a classe tradicional, muito vinculada aos doadores tradicionais de campanha, e aqueles que são aliados ao Trump. E o Trump preferiu alguém que hoje é um ferrenho defensor seu, em especial porque o Vance, ele é a linha política do bilionário Peter Thiel, do PayPal, e traz com ele o dinheiro novo do Vale do Silício, lá na Califórnia, com muitos ricos que têm uma linha conservadora, que de alguma forma aliado ao Trump. Não é à toa que imediatamente depois dessa nomeação, inclusive o Jeff Bezos, aquele bilionário que também trabalha com o serviço espacial, mas é mais famoso pela Amazon, também já pediu voto para o Trump, e o Elon Musk já havia também pedido logo depois da tentativa de assassinato. Então é esse indicativo. O trumpismo venceu dentro do Partido Republicano e talvez o Trump vai poder manter uma linha trabalhada pelo marketing para essa eleição, deixando o discurso mais pesado para o vice. E nós estamos acompanhando pelo lado dos democratas o debate a respeito da permanência ou não do presidente Joe Biden como candidato à reeleição. Se essa antes era a única linha de preocupação que os democratas tinham, e já é uma considerável discussão interna e também em todo o país, em todo o mundo, agora há um novo desafio. Como atacar Donald Trump, que era um alvo relativamente fácil, em meio a toda essa comoção? O senhor acredita que manter Joe Biden e encontrar um caminho para atacar Donald Trump são situações que não falam a mesma língua? É mais difícil ainda para os democratas seguirem com uma campanha agora com Joe Biden diante do que aconteceu no final de semana? Eu não tenho dúvida que essa semana, Heitor, vai ser muito mais difícil. Tanto do lado do Donald Trump quanto do lado do Joe Biden, as primeiras falas foram contra a violência. Não estou falando o imediato momento que o Trump ergueu o punho e falou fight, 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 né? Lute, lute, lute. Mas ali naquele momento era não abandone a campanha. Não era necessariamente violência. Pelo contrário, ele fez um discurso de conciliação e deve fazer na convenção no mesmo sentido. E o Biden foi à rede de televisão para replicar o que já tinha soltado de nota em texto, pedindo redução da violência política, tolerância para o outro lado. E, portanto, aquele discurso que singularizava a pessoa do Donald Trump como uma ameaça ao futuro dos Estados Unidos, à democracia, é um tanto quanto difícil de colar agora. Afinal, a própria pessoa do Donald Trump, que se expõe a fazer campanha, que se expõe na cédula para discutir democraticamente os rumos do país, teve a sua vida posta em risco com um atentado e talvez ainda esteja em risco, é um tanto quanto problemático, porque esse tipo de discurso contra o Trump, dizer que o Trump pessoalmente é uma ameaça, pode, no imaginário de alguma pessoa, significar eu tenho que fazer alguma coisa para eliminar ele pessoalmente, não as ideias dele e não os pontos de vista. Então os democratas estão aí com uma batata assando para decidir como conduzir uma campanha que já foi decidida há pelo menos 2 anos, de que é necessário atacar o Donald Trump, mas agora tem que encontrar ferramentas para fazê-lo, né? Um novo tipo de ataque vai precisar aparecer. E, ao mesmo tempo, como você chamou a atenção, Heitor, fugir da própria ideia de comparação Trump e Biden. Um Trump forte, resiliente, que sobreviveu a um Biden de idade avançada, que não termina com facilidade frases quando consegue, que tem que trabalhar até determinada hora do dia apenas, e por aí vai. É um desafio muito grande para o partido. E um último complemento, não só isso, mas para todas as outras campanhas. O partido passou meses e meses dizendo que o Biden é capaz, é extremamente inteligente, e políticos que falaram isso estão agora com a sua imagem associada a potencial mentira, enganação do público, e tem que encontrar uma outra linha também de argumentação. Professor, um paralelo que é feito no Brasil é em relação às eleições de 2018, quando o então candidato Jair Bolsonaro ele é atacado durante um encontro público em Juiz de Fora com uma facada na região do abdômen. Naquela ocasião, Bolsonaro havia participado apenas de um debate político, que foi justamente na tela da Band. Depois ele não participa dos debates em primeiro turno, nem dos debates em segundo turno, e tem raras aparições públicas.
Já é um cenário diferente em relação a Donald Trump, que já está aparecendo publicamente e não disse em momento algum que não vai participar dos debates. E aqui não é nenhuma comparação sobre os ferimentos, sobre o ataque em si, mas sobre o processo eleitoral. O senhor vê algo semelhante ao que aconteceu no Brasil que possa se refletir também na eleição americana, ou o cenário é completamente diferente? É bem diferente. Primeiro, que o modelo político deles conduz a uma eleição praticamente de 2 partidos. É muito custoso colocar o nome de um candidato em 50 estados. A eleição não é unificada. Em segundo plano, o eleitor ele faz uma associação imediata do voto à presidência da República ao voto ao Senado e à Câmara dos Deputados, porque isso impacta muito. E no nosso modelo pluripartidário, com 7, 8 candidatos à presidência da República, com 35 partidos, mesmo que coligados na chapa do Executivo, faz com que o eleitorado tenha outras opções a considerar durante a eleição. Portanto, no caso dos Estados Unidos, eu imagino que a cultura dele já consolidou, pelo menos por boa parte do eleitorado, uma opção ou outra, e aí você tem o meio dos indecisos que costumam ser o resultado da eleição. Não à toa que logo na cabeça a gente viu a reportagem chamando a atenção dos estados pêndulo, né? E o Partido Republicano optou por fazer a sua campanha em Wisconsin, que é um desses 6 que devem decidir a eleição este ano, já que outros estados já têm uma maioria consolidada pró-democrata ou pró-republicano, e então os partidos tendem a focar nesses. E o Wisconsin em si é aquele em que a corrida, segundo as pesquisas de opinião, estavam mais apertadas, considerando a margem de erro, é onde os candidatos estariam mais próximos, antes do atentado. O Biden com 47% das intenções e o Donald Trump com 45%, podendo o Trump estar com 53% e o Biden com 43%. Portanto, é possível que o Trump esteja na vantagem, como é bem possível que o Biden, estando com 60% e o Trump com 40%, seja uma distância muito grande. Então, agora, essa circunstância do atentado em si vai produzir um efeito equivalente que aconteceu aqui, a superexposição do candidato que teve a sua vida atentada contra ele. Então, portanto, Jair Bolsonaro, mesmo que não pôde participar por questão mesmo do tipo de ferimento de muitas ferramentas de campanha, o partido dele sendo pequeno e tendo pouco tempo na televisão, ele ganhou a campanha de boca em boca. Todo mundo falava nas ruas, queria saber da circunstância física dele, queria saber das investigações daquele que atentou contra a vida dele e, portanto, não precisava contar só com a campanha pública. E isso também vai acontecer com o Donald Trump. Ele vai ter esse processo facilitado, porque não vai ter que apenas pagar por campanha na televisão e rádio, prestar contas por isso. Então, é o único paralelismo que eu consigo ver de imediato. Para a gente finalizar, professor, nós estamos acompanhando talvez uma aula pública de semiótica em relação às imagens, fotografias, relatos, frases de impacto ligadas principalmente ao que a gente assistiu sábado, ao ataque contra o candidato Donald Trump. É importante a gente ficar atento a esses sinais e a como a propaganda política faz parte também de uma forma de conquistar o eleitor, não tanto pela razão, mas muito pelo sentimento? É isso, a palavra é essa, propaganda, divulgar uma certa ideia através de mensagens escritas, de áudio ou imagem. E ela não precisa ficar muito escancarada, ela evoca emoções profundas nas pessoas, que essa associação é feita quase que mecanicamente, instintivamente. E o Donald Trump, uma pessoa que é do campo do mercado, fez reality show, esteve na televisão há décadas, aprendeu bastante a usar da imagem, né, das mensagens indiretas, seja da escolha do logo, seja da escolha da própria vestimenta, seja o que falar, quando reter, todos esses gestos, né, realmente o beneficiam. Então, por mais que a bandeira seja o símbolo patriótico, pudesse ser usada nesse momento agora do atentado contra ele, como uma falha da própria campanha dele, de permitir estar num espaço aberto, possível tiroteio contra ele, e a bandeira indicando o rumo do vento, a velocidade, aumentando a chance dele ser derrotado, ele é um simbolismo que é da mensagem dele.
Então, o eleitor já associa a bandeira americana ao patriotismo e associa o Trump a um discurso patriótico. E essa fotografia, né, do repórter que estava ali no momento certo, no ângulo certo e muito bem treinado, que pegou o Trump do punho cerrado, com o rosto ensanguentado e a bandeira ao fundo, é uma imagem perfeita para o que o Donald Trump busca representar para o eleitorado. E aí isso certamente vai se somar a uma série de outros tantos simbolismos, como a própria escolha de um vice de 38 anos de idade, que indiretamente pode dizer, olha, a gente está elegendo alguém de uma classe mais idosa, mas pelo menos ele já está preparando para passar o bastão para alguém que é de uma categoria totalmente nova, que é de 2 gerações mais novas. E isso eu percebo que é o que o eleitor americano também deseja, ventos de mudança na política. E o terceiro grande tema é o tema populista. O povo americano quer ouvir propostas sobre a sua vida pessoal e não a política externa, como o Biden tem enfatizado demais, além, óbvio, do discurso contra o Trump. Então, essas mensagens semióticas, você disse muito bem, estão sendo aproveitados e eu tenho certeza que vão seguir até o final da eleição e imagino até no dia da posse, quem quer que seja o eleito. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o professor Dr. Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC Minas, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, em Belo Horizonte. Professor, muito obrigado, foi um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Um prazer mesmo e aprendemos muito com o senhor nesta terça-feira. Foi uma satisfação grande. Obrigado pelo espaço, abraço, bom trabalho.